profissional e de pessoa que a gente gosta de estar junto. Ele é uma pessoa, um experimentador, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, e é uma pessoa que ele conversa com a gente e ele se coloca assim, você se sentir importante. Pô, que bom, fico feliz de saber. Isso é muito legal, ele se coloca, seja quem for, de que universo for. Eu estudei um pouco da vida dele, tem muita coisa para contar. Eu estudei todas as entrevistas que ele deu, independente do interlocutor, ele sempre se coloca numa posição muito simples, muito humilde, sempre dando muito valor àquele ser que está lá conversando com ele. Eu queria te dar esse feedback que é muito legal. Poxa, fico feliz, obrigado. Feliz de saber porque exatamente, às vezes a gente não sabe, né, como tem essa visão de fora, né, de entender como que a gente está lidando com o outro, né, então fico feliz em saber, assim. Foi muito interessante estudar, acho que vai chegar num ponto, espero que você continue sempre assim, bacana, acessível, bacana você não vai mudar, eu sei, mas nem sempre a vida vai possibilitando dar atenção para todo mundo que você quer. Mas é um privilégio poder bater esse papo com você, foi um privilégio estudar a sua vida. O Felipe, ele está na vida artística desde os 8 anos de idade, e ele já foi... Cadê a canetinha de mudar slide? Não está aqui? Tá comigo. Desculpa. Você não quer sentar mais ali no meio? Ela tá muito escuro para você sentar. Pareça, não eu. Vocês estão escuros. Não, vem pra cá. Mas vem pra cá, oi! Não está indo. Ligou ele? Isso é importante. Isso é importante, né? As pessoas se esquecem. Ops. Então, fiz um resumão aí. Ele começou com 8 anos com teatro amador, 15 anos como já ator profissional. Estreou na TV em 93 com 17 anos, na minissérie Sex Appeal, e de cara, com um personagem muito complexo que era um viciado em drogas, né? Viciado em drogas injetáveis. Então eu vi que você mergulhou muito nisso. Com 17 anos, você não tinha essa visão de convívio de mundo, não sei. Como é que foi para você começar com um personagem assim tão pesado, numa exposição que é a TV, que são milhões de pessoas assistindo? Como é que é? Bom, primeiro, antes de tudo, foi um sonho se realizando, porque na época não tinha internet, não tinha... foi bem nessa mudança de começar a ter TV a cabo, de começar a ter programação para jovem, né? MTV... não tinha muita coisa, né, no país, não tinha muita perspectiva de trabalhar como ator. Então eu fui fazer curso de teatro por prazer, porque era uma coisa que eu gostava, né, mas eu achava que ia fazer publicidade, achava que ia fazer outro caminho profissional, né, porque não tinha muita perspectiva de trabalhar profissionalmente como ator, né. Então primeiro essa oportunidade, né, de quando eu fiz o teste, enfim, e passei e falei, pô, eu vou estar na televisão trabalhando, então já foi um sonho. E foi esse super desafio, né, mas que eu abracei, né, de cara, enfim, de pesquisar, de me informar sobre toda essa realidade que eu não tinha muito contato, né, e nesse nível, né, enfim, que é uma coisa pesada mesmo, né. Era um seriado que passava às 11 da noite, então tinha uma linguagem um pouco mais, principalmente na época, né? Hoje em dia está tudo, né, mas na época era um conteúdo realmente que não era para jovem, né? Era jovens fazendo, mas tinha um personagem da Luana, tinha uma questão de abuso sexual, então assim, tinha questões que abordavam, né, apesar do nome Sex Appeal, mas tinha algumas coisas, uma temática
pesada, né, entre aspas. Mas, como era uma minissérie, a gente gravou ela inteira antes de ir ao ar. Então, que você me perguntou, né, eu gravei ela toda e não tive essa questão da perda do anonimato, né? Eu só fui saber como é isso, né, de virar pessoa pública, na verdade, depois da novela Olho no Olho, que foi, né, o meu segundo trabalho. Aí sim, que era uma novela das 7, fazer um protagonista, aí aquela febre que para mim foi um choque, assim. Então eu não tive esse choque na minissérie, porque é isso, né? Eu gravei, enquanto eu gravava ninguém sabia quem eu era, eu ia de ônibus, não tinha problema nenhum. Mesmo quando ela passou também, né? Começou principalmente de matéria, de vídeo e tal, porque, né? Mas assim, vamos dizer, o meu público na época, alvo, que seriam, né, as adolescentes, os adolescentes, muitos não viram a minissérie quando ela passou, porque ela passava tarde, de certa forma, né? Então, enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta. Você tem uma vida tão densa com a tua pouca idade, você já tem tanta experimentação, eu achei tão interessante que não tinha como não te perguntar um pouquinho de cada coisa. Nas novelas, você fez várias, aí eu elenquei algumas, mas eu gostaria que você comentasse do Aleph, que embora o Aleph, quem lembra da novela Olho por Olho? Então, o Samir é super fã mesmo, ele acompanhou muito. Quando ele descobriu que você é corintiano, ficou mais fã ainda. E a nossa visão do Olho por Olho não é só, ele foi colocado como paranormalidade, mas nós acreditamos que aquilo já abordava a ficção científica. Sim, eu acho que foi Primeiro, eu como fã, né, como nerd, né, enfim, minha vida inteira eu cresci vendo Galáctica na Record antiga, né, vendo Chips, vendo todos os seriados dos anos 80, né, Magnum, vendo tudo isso que todo mundo, né, cresceu ouvindo, quem tem mais ou menos a nossa idade, né, eu vou fazer 44 agora, desenho, enfim, cinema, Guerra nas Estrelas, Falcon, toda essa coisa do final dos anos 70, nos anos 80 todo, quadrinho, né, enfim. Então, as minhas referências, principalmente nessa época de formativas, são as que todo mundo que cresceu nessa época tem, né. Depois, enfim, fui fazer cinema, né, coisas mais alta cultura, né, enfim. Mas eu acho que uma sorte que eu tive na minha carreira foi fazer trabalhos pontuais nesse universo pop, né, geek, que hoje em dia a gente fala, né, nerd, enfim. Então, o Olho no Olho foi uma das novelas, né, eu acho que a Vamp e a Olho no Olho foram as duas novelas na Globo que, muito com essa pegada pop, diferente, né, porque a novela é a folhetim, né, ela tem uma característica básica da novela, né, que muitas vezes é difícil você sair, né? Você às vezes tem uma temática macro, mas dentro continua a mesma estrutura de folhetim, né? E de qualquer forma, só de ter efeito especial, só de ter muito jovem, o elenco também um elenco muito jovem, né? O Antônio Calmon, que é o cara que escreveu Armação Ilimitada, que nos anos 80 foi também um programa que mudou o paradigma da TV, né? Super moderno, né? Com referência a cinema. Ele também escreveu depois Top Model, escreveu Vamp, ele era o cara mais moderno, vamos dizer assim, dentro da Globo, né? Então, no Olho no Olho também, né, o Sex Appeal é dele, e o Olho no Olho também tinha essa característica tinha essa coisa da paranormalidade, mas ele também botava outros elementos. Na verdade, uma coisa que pouca gente sabe, eles queriam fazer uma novela espacial antes, né? Mas não tinha recursos na época, ia ser muito caro e eu acho que não ia ficar muito bem feito, porque a ideia era fazer e tinha uma coisa meio galáctica, né, no final, né, na temporada antiga, né, na primeira versão, quando eles vinham para a Terra, né? Então ia ter uma coisa meio assim, que ia ter uma batalha, né, estelar, vamos dizer assim, e daí ia ter como se fosse um piloto, alguém que ia cair na Terra e, enfim,
E eu lembrava, né, daqueles episódios deles dar com a motinha que voava, era demais aquilo. E, enfim, mas aí por uma questão, né, de recurso e tudo, na época ainda, né, a gente usava os efeitos, era demorado pra caramba para fazer os efeitos, né, tinha um custo que até para a TV brasileira a gente ainda não é. Hoje você vê novelas como, sei lá, eu não assisto, mas essa da 7, da Globo, que é medieval, enfim, meio no clima do Game of Thrones, assim, mas você vê que hoje em dia já tem toda né, o software é mais barato, para renderizar um efeito especial hoje em dia é muito, né, porque a tecnologia avança, então tudo fica mais simples, né? Então hoje é mais fácil, mas mais de 20 anos atrás, né, não era tão fácil assim. De qualquer forma, foi um marco, né? Muita gente lembra, todo mundo da geração marcou muito, né? Então eu me sinto privilegiado assim, de ter feito para uma geração esse trabalho, né? E para uma outra geração que muita gente que não viu, que nasceu depois, foi Os Mutantes também na Record, que foi uma trilogia, né? Foi também uma novela bem grande, né? Na verdade 3, mas acabou sendo uma só. Eu e mais uma atriz só, que ficamos nas 3, participamos das 3, né? Das 3 novelas. Também foi um marco, toda uma geração, então uma geração mais nova não assistiu Olho no Olho, mas você é dos Mutantes. Hoje em dia, quando você fica velho e trabalha muito tempo, né? E daí tem uma criançadinha que fala assim, você fez Chiquititas, né? Então eu vou sabendo, a mãe às vezes, né? Eu vi Olho no Olho, mas a filha viu Chiquititas, né? Mas isso é muito legal, assim, para mim. Eu acho importante você estar sempre se atualizando, né? Procurando ficar relevante, né? Na verdade. Você fez cinema também, né? Fiz faculdade de cinema na FAP. Teatro, eu quero que você comente as duas coisas, porque teatro, sim, no cinema, a experimentação, o enfoque do Felipe, eu acho muito bacana, é a experimentação. Ele é apresentador de TV, ele participou de reality show, ele fez Chiquititas para criança, ele fez Mutantes. Então você vai vendo o Felipe se metamorfoseando de uma forma muito interessante em todas as mídias. Isso é muito bacana para a gente que te vê, e também eu queria que você comentasse disso. Como é que é cinema e teatro para a pessoa, Felipe? Como é que foi? Bom, a minha formação é teatral, né? Então, hoje em dia, cada vez mais, tem uma geração que já vai direto para a TV, até pelo apelo dessa coisa da mídia, né? E do ser famoso, entre aspas, né? Mas, como eu falei, né? Eu comecei no colégio fazendo teatro, e era uma coisa que era puramente lúdica, né? Mas que essa coisa de estar no palco já foi de viver um personagem, já me marcou demais. E aí eu fui trabalhar em locadora, né? De vídeo, e eu, como eu falei, né? Minha adolescência sempre consumindo cultura, e chegou um ponto que eu não queria mais só assistir, eu queria participar de algum jeito, né? Então fazer a escola de teatro foi o jeito que eu encontrei de estar vivenciando isso de alguma forma, né? Mesmo sem nenhuma perspectiva na época de trabalhar profissionalmente. Eu também, né, saía da escola e ia, né, cruzava a cidade e ia para a Liberdade aqui, na época fazer Célia Helena, e era um prazer imenso, né? E eu, como eu disse, não tinha nem canais, né? Digo, veículos, né, que me dessem assim, a possibilidade que eu viesse a trabalhar com isso profissionalmente, mas não importava, o que eu queria era estar ali, vivendo aquele espaço mágico, cênico. Então, eu sempre procurei dividir TV com teatro, nunca abandonei, assim. Então, geralmente entre uma novela e outra, eu sempre fazia, eu acho que o mesmo número de, acho que eu tenho umas 15 novelas e umas 16 peças no currículo, uma coisa assim. Eu sempre procurei, né, dividir. A peça que eu fiz mais tempo, que chama Qualquer Gato Vira Lá, que tem uma vida sexual mais sadia que a nossa, que eu fiquei 5 anos com ela, mas também isso mesmo no meio teatral, a gente chama de mosca azul, assim, que é raro uma peça que faz sucesso, né, de você ficar uma longa temporada. Hoje, infelizmente, cada vez
mais, porque as novas gerações não perderam um pouco o hábito de ir ao teatro, né? Antigamente ia-se mais ao teatro, né? Eu cheguei a fazer peça de quinta a domingo, 2 sessões sábado, 2 domingo. Hoje em dia tem peça que só faz sábado e domingo porque não tem público para fazer outros dias, né? Então, e hoje em dia também você tem a coisa do stand-up que cresceu muito, então uma geração nova vai às vezes no stand-up, mas não vai ver uma peça, né? Vai ver o cara falando um absurdo. Não, eu acho que tem que ter espaço para tudo, né? Eu sei que tem público para tudo. Sim. Mas assim, o teatro é uma coisa mais elaborada, tem toda é uma outra construção de experiência, são personagem experiências atrás. diferentes, porque você tem a questão narrativa, né? No teatro e ao vivo, você está vendo uma história, uma narrativa ao vivo. Então tem, claro, pode ser chato, né? Eu digo assim que o teatro é uma expressão artística que ou é muito legal ou pode ser muito chato. Então ela não tem meio termo. Às vezes você vê um filme, o filme é mais ou menos, você está no cinema e fala, tá, você vê o filme. Agora às vezes, né, o teatro realmente ou é uma coisa que te marca e você não esquece, né, aquilo te impacta de uma forma que você viu a peça e você vai lembrar 20 anos depois daquela experiência, daquela sensação. E também pode ser chato pra caramba, né? Então o teatro ele não tem muito meio termo, né? Então se a pessoa calha, de repente ela nunca viu uma peça, ela vai ver alguma coisa mais alternativa, ou que tem aquela coisa que ela não tem ainda muita referência para saber ler, e aquilo vai ficar meio hermético e ela vai se distanciar, porque ela vai, não entendo nada daquilo, né? Então às vezes é bom a pessoa ir se acostumando, né? E aprendendo a linguagem até ela conseguir ver uma peça, vamos dizer assim, mais difícil, entre aspas, né? Que tem uma linguagem, né, não tão acessível, mas que ela já tenha referências suficientes para poder ler aquele símbolo, aqueles códigos, né, aqueles símbolos ali. Queria te perguntar especificamente dessa peça, que ela foi feita por um monstro do teatro, o Juca de Oliveira, e dirigido pela Bibi Ferreira. Sim. Você conviveu com eles? Sim. Uma outra coisa que eu sempre pensei na minha carreira a longo prazo, assim, né? Eu sempre procurei trabalhar, às vezes até fazer escolhas que na época não eram as melhores financeiramente, mas que eu achava que ia me dar um crescimento pessoal e profissional, né? Então, cheguei a fazer Shakespeare no SESI, com a Cleide Diáconis, né? Eu tive essa sorte de trabalhar com grandes atores, porque eu acho que eu faço uma analogia que o trabalho de ator é igual sapateiro, assim, um artesanato que você aprende de mestre para aprendiz, né? Então tudo bem, a escola te forma, eu acho importante, mas a prática no dia a dia, você convivendo com essas pessoas que têm anos de experiência, isso não tem preço, né? Aí você aprende de uma forma, né, direta, um ensino bem de aprendizado mesmo, de ser um aprendiz. Então, enfim, trabalhar com Laura Cardoso, com Cleide Diáconis, com Paulo José, com Tony Ramos, essas coisas, né, com Bibi Ferreira, isso você vai acumulando ao longo da tua carreira e você vai guardando em você, né, cada parte, né, dessas pessoas. Como pessoa, principalmente, né? Demais, a pessoa convivência. Aí que você aprende muito, né, na espera, né, porque TV principalmente se espera muito, né, ou numa peça, né, numa turnê, né, enfim, trabalhei com grandes atores, Alton Bastos, enfim. Então isso eu sempre, era uma coisa que sempre me atraía. Claro, né, a gente precisa pagar contas, precisa, né, tentar conciliar as coisas, mas quando tinha, né, nesse caso, por exemplo, do Péricles, do Shakespeare, me convidaram na época para fazer a primeira temporada da Malhação, né, eu tinha acabado de fazer Olho no Olho, e eu achei que era mais importante para mim como ator fazer a peça do que fazer a novela, que, né, eu ia ganhar muito dinheiro fazendo muito baile de debutante, mas que eu queria, enfim. Então é isso, né? Tudo na tua carreira são escolhas que você vai tendo que, né, e aprendendo ao longo dos anos, né? Então não tem nada de errado em ganhar dinheiro e pagar conta. Não, errado não, ao contrário, você precisa. Não tem nem opção. Sim. Eu digo assim, é muito bacana as pessoas perceberem que não tem pecado em ganhar dinheiro e que você pode contrabalancear desde que você consiga administrar seu tempo no aprendizado. Eu acho que são objetivos, né? Cada um tem um objetivo. Tem gente que eu conheço que, por exemplo, não gosta de teatro, né?
e ao mesmo do outro lado tem gente que tem preconceito com televisão. Eu acho que uma coisa também que, quando eu fazia aula de teatro no Série Helena, uma vez a Série Helena levou o Raul Cortez para dar uma palestra para a gente, né, para os alunos. E ele falou uma coisa que para mim me marcou muito na época, né? Eu lembro que, né, eu acho que eu tinha 16 na época, imagina, né, aquela arrogância ignorante do adolescente, né, que eu fiz uma pergunta assim, eu acho que fazer televisão é meio essa coisa de se vender para o mercado, essa coisa, e ele com muita paciência, né, respondeu para mim e falou assim, olha, quando você é um ator profissional, que você vive do teu trabalho, que você depende do teu trabalho, ele falou, quanto mais versátil você for, melhor, porque, né, se você fizer circo, se você fizer rádio, se você fizer novela, filme, quer dizer, quanto mais o teu leque de possibilidade, isso melhora, né, e enfim, isso ficou até hoje, né, tanto que eu estou falando aqui, e é uma coisa que eu tenho procurado, né, porque realmente no Brasil, né, para quem trabalha no meio artístico, é muito reduzido, não só para ator, mas eu acho que músico talvez tenha mais abertura porque é uma linguagem mais universal e você depende menos de estrutura, talvez, né? Não sei. Mas para quem trabalha com artes plásticas, com balé, com literatura, no Brasil é difícil, né? Porque a gente não tem muita... Enfim, né? Não vou ficar aqui chorando as pitangas, mas é isso. Eu acho que quanto mais você e agora, né, de uns anos para cá, eu tenho procurado muito criar conteúdo, né? Não ficar dependendo só de uma emissora, por exemplo, né? Porque, claro, os trabalhos não aparecem, a gente vai fazendo, mas é isso que eu procurei e não é de uma hora para outra, né? Quer dizer, também eu fui fazer a faculdade de cinema por isso. Eu queria que você comentasse um pouco dessa experiência sua fora. E eu vejo você eu não sei se você já era assim antes dessa experiência, mas é muito bacana a gente ver você numa mesa, num evento nerd, né, gente? Conversando com as pessoas, com uma simplicidade. A gente vê isso, o Richard Hatch, que você sabe, ele apoiava a gente, né? Ele era um cara super simples, ele dava atenção para fã, e você já viu isso lá fora, mas você já fazia isso aqui antes? Eu acho que você vai aprendendo, né? Eu acho que eu era um cara, eu era naturalmente mais tímido, mais reservado, e eu acho que principalmente essa coisa da TV, quando você está numa novela de muito sucesso, principalmente no caso da Olho no Olho, que eu era ainda final da adolescência, né? E o público era adolescente, então tinha uma histeria, entre aspas, envolvida no... até risco físico, né? Que na verdade aquilo me deixava meio assustado, assim. Então, mas depois o teatro já foi uma coisa que eu fui fazendo esse caminho contrário, na saída da peça, de conversar com as pessoas e os quadrinhos mais ainda, quer dizer, porque desse lado, né, falando desse lado, eu vou falar uma coisa muito pessoal, eu gosto muito quando a pessoa vem falar comigo, que admira, claro, né, só de alguém gostar de você de graça já é um privilégio, né, porque ao contrário, a pessoa pode te odiar de graça também, né, que também acontece, né, você nunca viu a pessoa não vai com a sua cara. Então, assim, eu dou muito valor hoje em dia para esse carinho das pessoas, né, que é uma coisa de graça, né, a pessoa gosta de você de graça, então, né, como que você vai recusar isso, né? Agora, principalmente quando você tem você sabe também quando é simplesmente essa projeção da figura da novela e quando é uma coisa mais ligada a você mesmo, assim, ou a um... Na verdade, hoje em dia dos quadrinhos é a coisa que mais me satisfaz, porque é uma coisa que eu tenho muito todo trabalho tem uma coisa tua que você acrescenta aqui, né? Qualquer personagem tem muitos elementos que são seus que você está colocando ali. Mas, por exemplo, um quadrinho, eu concebi aquilo, né? Tem todo um esforço de produção, então, assim, é uma empreitada muito pessoal minha
E quando, por exemplo, alguém lê e eu tenho um feedback, né? Tem muita gente que hoje em dia, né, vai em vários eventos, então já comprou um e depois compra o outro e vem comentar. Isso para mim é mais gratificante ainda, assim, porque tem uma troca maior, assim, sabe, de pensamento, né, tem uma interação maior, não é só o ator, assim, né, não é só, que já é legal, mas assim, é mais profundo, assim, então tem essa conexão mesmo, né, que é feita, que eu acho muito bacana. Você conheceu o James Olmos, que é uma figura da Battlestar Galactica Nova, mas independente disso, ele estava me comentando que você já conhecia o ator, e ele o James Olmos é um grande lutador pela causa latina, para os latinos como um todo, para a arte latina ser reconhecida, para os atores, para as pessoas. Queria que você comentasse sobre o James Olmos e queria que você comentasse também se você entende que é esse o caminho, a gente se enquadrar como latino ou a gente se enquadrar como pessoa. O que é mais válido agora para o artista? Eu acho assim, bom, né, eu em 2014 eu participei de um festival de cinema latino em Los Angeles, né, com um filme nacional chamado A Grande Vitória, que participou, né, do festival. Ele é um dos fundadores do festival e ele era o mestre de cerimônias, né, então eu tive o prazer de conhecer ele, foi super simpático, né, eu fiquei fã dele no Blade Runner, né, e é isso, ele tem essa questão de sempre aumentar a presença dos atores latinos no mercado americano, né? Eu acho que as duas coisas tem que ter um equilíbrio, né? Assim, da gente não cair no erro de entrar numa questão só da minoria, da vitimização, mas de buscar uma presença maior. Isso eu acho válido, né? Mas eu acho assim, primeiro o indivíduo, né? E se você tem força como uma classe, né, no caso de latino, né, e consegue implementar os teus interesses como classe, ótimo, né, mas nunca também abrir mão da tua individualidade, né, de como você... Porque eu acredito muito que o teu primeiro movimento é como indivíduo, né, antes de como uma classe, uma categoria qualquer, né. Enfim, ele teve um problema de saúde, eu acho que ano passado, se eu não me engano, não teve a edição do festival, um festival, né, anual, mas nem sei, eu acho como ele está nessa questão de saúde aí, mas foi um cara super, super simpático, e essa experiência, né, de lá fora, né, é muito bacana também, de você ver, né, eu nunca imaginaria que eu ia conhecer um cara que eu via, né, e era fã, né, vi o Blade Runner, sei lá quantos anos eu tinha, 10, 11, não sei, conheci o Harrison Ford também, que foi também uma coisa, enfim, essas coisas que você, da vida, né, que você fala assim, nossa, né, eu vou conhecer, porque a gente é fã também, né, então é muito, muito legal, assim, essa experiência e ver que as pessoas são também pessoas, né, normais, enfim, né. Em 2015, você lançou a Aurora a partir de um roteiro. Esse roteiro você tinha feito na UPA? Na verdade, esse roteiro, eu voltei final de 2003 para o Brasil, né, e a partir de então eu comecei a escrever roteiros, né, eu escrevi um primeiro roteiro, e aí, né, em 2004 eu estava trabalhando nesse roteiro, mas daí tive a ideia do Aurora e guardei ela, que era essa questão de alguém ter um mapa, né, de uma constelação impregnada no corpo, né, essa foi a ideia inicial. E fui trabalhando em roteiros ao longo dos anos, porque era uma ideia que eu tinha que meio que encorpar ela, né, para criar uma teoria. Tudo bem, tá, eu tenho essa ideia inicial, né, mas e aí, o que acontece? E daí eu pesquisei, foi o roteiro que eu mais pesquisei, no sentido de
ciência mesmo, eu como um nerd, eu queria que os termos de medicina fossem, né, reais, os termos de física, de astronomia e tal. Então, foi o roteiro que eu mais levei tempo pesquisando. Então, por exemplo, Comunhão, que foi o segundo quadrinho que eu lancei, que é um roteiro também, que eu escrevi em 2006, eu ainda estava no processo de escrever o Aurora. Então, eu às vezes escrevia um pouco, daí empacava, daí deixava, sei lá, às vezes 6 meses, aí vinha uma ideia nova, aí eu retomava. Então assim, ele levou alguns anos para se fechar, vamos dizer assim, o conceito, né? Porque escrever em si, né, de sentar realmente para escrever, para mim, na metodologia que eu gosto, demora pouco tempo, sei lá, depende, mas 2, 3 meses eu escrevo, né? Daí você entra no... Mas quando você vai tendo as ideias... Então, isso é o que demora mais, né? Isso é o que demora mais, porque você, né, as ideias vão chegando, né? Vão chegando aos poucos, assim, e no caso, quer dizer, outros roteiros que eu não precisava de tanta referência externa, aí é mais da tua própria imaginação, aí se flui. Mas no Aurora em si, eu precisei, que agora quem lê parece fazer um sentido óbvio, mas eu digo que é mais ou menos como você criar um quebra-cabeça a partir de uma peça, assim, sabe? Então, eu tive essa ideia inicial, e daí como que eu monto, né, uma história ao redor dela, né? E você sempre gostou de ciências, porque tem de tudo lá. Sim, sim. E você foi colocando, ou você foi estudar alguma coisa que talvez tivesse referência? Não, eu fui, é uma coisa que que não é meu, mas que quem gosta de roteiro, né, manual de roteiro e tal, uma das melhores formas de você sair de um bloqueio, né, você está empacado ali na história, é pesquisar, porque quando você pesquisa, você está o quê? Você está trazendo dados novos, né, input para dentro. Então, né, para sair output, você tem que ter input, né? Então, uma das formas melhores de você desbloquear é isso. Então, muitas vezes, uma ideia nova que eu tinha desencadeava de uma pesquisa que eu estava fazendo e me levava para o outro lado. E daí, claro, né, encaixa, você tem que manter a estrutura dramatúrgica, né? Quer dizer, tem que encaixar dentro da história que você está contando, mas muitas janelas vão se abrindo conforme você vai pesquisando. Então, e nesse caso, claro, isso que eu falei, não saiu do tema principal que eu tinha, mas várias janelinhas se abriram e eu acrescentei por causa da pesquisa, né? Uma pesquisa que remetia a outra coisa, e você vai, né, vai tecendo ali uma rede aqui, né? Negócios de família, 171 Negócios de Família. Me conta dessa experimentação. Foi um seriado que estreou ano passado, se não me engano. E ainda está passando, né, no Universal Channel. Foi muito legal, foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. Eu acho até às vezes tem personagens assim que falam muito com você, com o que você está vivendo, assim, sabe? Porque, assim, apesar do personagem ser totalmente diferente da minha vida real, mas é uma vida paralela que eu achei muito legal, assim, sabe? De ter feito. Ele tem uma coisa muito interessante com a situação do Brasil, com a discussão ética do Brasil. Acabou, não vai fazer mais? Então, eu não sei ainda, né? A gente fez essa primeira temporada, que foi super legal, mas as decisões dos canais, elas têm milhões de variáveis, porque eles, né, muitas vezes continuam, não está ligado muitas vezes a Ibope, mas eles têm uma questão, né, para quem não sabe, as TVs a cabo, tem uma lei que eles têm que produzir 40% do conteúdo deles nacional, né? Então, tem uma questão disso, do que eles querem estar implementando na grade, custo de produção, tem uma série de variáveis, né? Mas de qualquer forma, eu tenho muito orgulho, assim, é um trabalho que eu gosto muito, ele tem um equilíbrio muito bacana entre comédia e drama, né? Está super atual. Super atual. Matéria para vocês trabalharem de sobra. É um super elenco só para quem... É uma família, são 3 gerações de golpistas, na verdade, né? Então, o Norival Riso faz o meu pai, que é um golpista master. Eu faço um cara que é um gerente de banco, que ele é um cara todo certinho, que ele não quer, ele quer ser ao contrário do pai, mas ele acaba sendo
levado para essa vida de contravenção, e tem o meu filho que eu não quero que seja influenciado pelo avô, né? E a luta do personagem é exatamente aquilo, né, que ele não siga a moral do avô. Então tem toda uma discussão muito bacana, assim, né? Nada, né, prolixo, mas assim, no dia a dia, do né, quais são os valores certos, essa coisa a gente ser esperto ou não, o que é. Eu acho que tem uma forma muito bacana, assim, uma visão bem aberta, assim, sem estipular, né? Cada um tira a sua concepção ali, e tem muito humor, assim, enfim, é um trabalho bem bacana, assim. Tem tanta coisa para falar de você. E com você, eu queria que você falasse um pouquinho rapidinho do prêmio que você ganhou no Concurso Nacional de Dramaturgia. Esse foi, na verdade, eu já escrevi há muito tempo, né? Eu, na adolescência, eu fazia fanzine na escola, né? Enfim. Mas aquela coisa, né? Eu escrevia, mas não mostrava, né? Quer dizer, mostrar para os amigos, mas digo, depois, com uns 18 anos, acho que foi a primeira vez o primeiro manual de roteiro que eu comprei, e comecei a escrever, ainda meio sem saber o formato, né, de roteiro. Depois, com a faculdade de cinema, né, eu já aprendi mais, né, a escrever, vamos dizer, profissionalmente, né. Nessa época eu colaborava com o Jornal da Tarde, né, o extinto Jornal da Tarde, escrevendo resenha de cinema, sobre shows, sobre eventos culturais em geral. E aí eu já tinha, né, algumas peças de teatro que eu tinha, assim, mostrava para amigos e tal, mas eu, apesar de ser ator e tal, mas eu tinha meio, porque era uma coisa muito íntima, né, uma expressão muito pessoal, né, então eu não tinha meio receio de uma crítica, né. E teve esse concurso, né, um concurso nacional de dramaturgia promovido pelo Ministério da Cultura. E eu me inscrevi, e uma coisa que era interessante, que nas regras você não botava o teu nome, assim, quer dizer, você se inscrevia, mas o teu roteiro, o teu texto ia para os jurados sem nome de ninguém, né, sem o nome dos autores. Então as pessoas liam com isenção, né, sem saber se era fulano, ciclano, né. Então a pessoa lia e se gostasse, gostou, né. Então foi uma coisa que quando eu ganhei, né, acho que nesse ano tiveram quase 5 mil textos, me deu uma validação pessoal, né, no sentido de falar, poxa, estou no caminho certo, e foi um dos motivadores de eu ir para os Estados Unidos, ficar esses 2 anos, essa temporada me especializando em roteiro, e agora, né, depois de anos, né, eu falo que os projetos, por isso que enfim, para quem trabalha nessa área, eu tenho ideias, eu falo, não joga fora as tuas ideias, né? Ideias são raras e são um passivo que pode virar um ativo, né? Na verdade é o tal do conteúdo intelectual que nos Estados Unidos paga-se uma fortuna por isso, por boas ideias, né? Na verdade a boa ideia é a coisa mais rara, né? Claro, depois você tem que implementar, executar. Tem certo, né? Tem certo dela. Mas então, aí tá, não joga fora, deixa lá que uma hora. E então eu escrevi 2.000 textos, né, ganhei o prêmio em 2000 e agora, depois eu adaptei de teatro para cinema e agora esse ano eu vou lançar como quadrinho, né, eu acho que talvez na Bienal do Livro, eu não sei ao certo, mas se não for na Bienal do Livro, até entre isso, julho ou agosto, por aí, e como, né, os outros quadrinhos que eu fiz também foram roteiros que eu, né, escrevi para cinema e adaptei para quadrinho, que é um caminho que eu tenho encontrado para, né, exatamente tirar da gaveta, e o prazer é dividir com as pessoas, né, fazer com que as pessoas leiam e ter essa troca, né, porque, né, uma coisa que me incomodava era isso, era ter aquela ideia, aquilo que me motivava, né. Primeiro você é o teu próprio leitor, né, aquilo tem que te engajar, né. E depois é isso, você quer dividir com as pessoas, né? Então, o quadrinho, por uma série de motivos, né, que eu acho que como expressão artística, eu acho incrível, né? Você controla a narrativa, né? Diferente né, de uma mídia audiovisual, de cinema ou TV, que você está mais passivo, né? Você sente e assiste. O quadrinho, né, você determina a velocidade. Se você quiser ficar 5 minutos ali olhando uma página, apreciando, né,
a arte dos artistas, o splash, você fica, né? Então, ela é meio híbrido, assim, entre a literatura e as artes visuais, enfim, o quadrinho, e agora, né, ano passado já foi reconhecido pelo Jabuti como, né, tem uma categoria dentro do prêmio Jabuti, né, que é o maior prêmio de literatura do Brasil, que era só literatura, mas reconheceram o quadrinho agora, né, também como literatura, então, muito bacana, né, tem uns anos para cá o quadrinho tem ganhado, né, um espaço maior, ainda precisa ganhar mais, assim, mas já tem ganhado mais espaço na cultura brasileira, né. Ops. Aí é... Olho por olho, que é uma coisa meio Jedi, né, Marcelo? Ele é super fã, né, de Star Wars, a gente se conheceu lá no evento da JediCon. E tem uma coisa muito de bem e do mal. Sim, tem um filme chamado A Fúria, do Brian De Palma, nos anos 80, que influenciou um pouco também. Mas é isso, também tem X-Men, uma junção de várias referências aí. Esse é o do 71 que eu falei. A gente espera que continue, né? Sim, eu também, eu gostei bastante. Aí já não... Aí vamos falar. Eu queria começar a focar nisso. Ficção científica para você e como é que foi transformar nesse tipo de formato que ficou muito bacana. A gente está comentando, Marcelo, né? Eu também já cobro dele faz tempo, por e-mail, quando vai ter a continuação. Não, tá em produção já. A gente quer saber o que vai acontecer. Não, muita gente está perguntando, tá? Eu já estou com um time de artistas, está produzindo, talvez final do ano, mas eu acho que mais provável que o começo do ano que vem vai estar pronto a continuar. Eu quero fazer uma trilogia, na verdade, né? Então, fazer primeiro a continuação, mas enfim, é isso, as ideias, né, nascem e é uma contemporâneo, é no presente, não é no espaço, não é no futuro, né? Mas tem muitos elementos bem próprios assim, da história, dessa questão de ciência, né? de conseguir incluir ciência de verdade, né? Eu não queria chutar aquelas coisas, a repimboca da parafuseta, né? Então, claro que é ficção. Da verossimilhança, exato. Mas tem, por exemplo, na Comic Con na CCXP de 2015, uma moça que era química da USP, que veio perguntar para mim, falou, poxa, mas você fala de ciclotron, que é um equipamento de laboratório, né? Ela perguntou, mas como que você sabe? Eu falei, eu sou ator, mas não sou burro, né? Eu pesquisei, né? Então, teve esse cuidado da pesquisa, que mesmo para o leigo, que não vá saber, eu acho que traz essa sensação de verossimilhança, assim, e daí tem sociedades secretas, tem teoria da conspiração, e tem uma coisa muito humana, assim, também, tem vários amigos adultos, né, homem e mulher, que falaram que se emocionaram, chorando, né, lendo o Sadovski, por exemplo, né, a pessoa, poxa, me emocionei, porque isso é uma coisa que eu acho que eu trouxe da minha experiência de ator, assim, de ler dramaturgia, de teatro, de cinema, de trazer essa coisa do humano, porque às vezes o quadrinho, né, tem muita coisa da ação e tal, mas os personagens, às vezes, os conflitos não são tão nessa esfera de relacionamento, de questões, né, morais e tal, e que eu acho que eu, assim, pelo feedback que eu tenho tido, que no Aurora tem bastante, é uma das coisas que as pessoas gostam, assim, né? Então, vamos lá. Comunhão. Você tem uma personagem feminina, eu roubei aquela foto lá, eu pesquisei muito, depois eu dou todos os autores da bibliografia, tem vários blogueiros, vários entrevistadores, que essa foto eu achei muito divertida. Como é que você passou da ficção científica para o suspense? Era uma coisa que você queria? Então, não, na verdade, como eu escrevo agora cada vez mais profissionalmente, mas eu sempre escrevi
pro meu prazer, né? Então eram ideias que eu tinha e temas que eu gostava. Foi o primeiro roteiro, na verdade, foi uma sugestão de alguém que eu escrevi o Comunhão, né? Em 2006, um amigo meu que trabalha na Paramount, no estúdio americano, na época eu ainda estava nessa ideia de querer vender roteiro lá para fora, e ele me falou: por que você não escreve um de terror? Daí eu falei: de terror, né? Assim, eu gostava de terror quando era adolescente, né? Jason, Freddy Krueger, mas depois perdeu a graça, né, para mim, do gore e tal. Eu falei: não sei. Mas ele falou: não, porque é o gênero que mais se produz nos Estados Unidos, né? Sempre, todo ano. E são filmes de baixo orçamento, então por isso que se faz muito. O pessoal muitas vezes começa fazendo filme de terror, né? Às vezes eles dão para um novo diretor, porque assim, vamos dizer, para os estúdios é baixo risco, né? É um filme de baixo risco, né? É um filme geralmente barato, que se não fizer bilheteria tudo bem, mas se fizer, né, tipo Sol, né, Jogos Mortais, estoura e eles ganham. Então eu falei: então foi um desafio para mim, assim, como que eu vou pegar uma temática que a princípio não me interessa tanto e eu vou tornar pessoal, né? Porque para mim tem que ter esse elemento pessoal, assim, né, uma coisa que vai me motivar a gastar, sei lá, um ano às vezes. No caso de quadrinho, então, gasta bem mais tempo, mas você tem que ser alguma coisa que te motive a investir aquele teu tempo, né? Então aí eu fui pegar elementos que eu pessoalmente gostava. Tem uma coisa, basicamente, pessoal, assim, é um time de corrida de aventuras que vem para o Brasil participar de uma prova, e eles acabam se perdendo na trilha e encontram uma tribo que é dominada por um psicopata. Tem uma referência meio Coração das Trevas, Heart of the Darkness, né? Que influenciou o Apocalipse Now, enfim. Mas essa coisa de como você pode perder o elan da civilização, né? Como que o ser humano rapidinho ele deixa de ser civilizado para descambar, né, para barbárie, e essa questão da essência do mal. E daí a Amy, que é a protagonista, foi um desafio. Isso é uma convenção do gênero, né, do terror. Geralmente você tem uma protagonista feminina, né? Então eu falei, para mim foi um desafio. Você pensar na tua cabeça que na maioria dos filmes de terror porque uma mulher a princípio é mais frágil, então como que ela, né? Que a Amy não é. Ela não é, mas ela sofre, ela come um pão que de uma maçã. E exatamente essa coisa assim, de como você superar porque assim, tragédia faz parte da existência, da vida, né? Todo mundo morre, todo mundo adoece, todo mundo perde parente, né? Alguém querido. Isso a gente meio que já aceita normalmente. Agora, quando o mal é provocado deliberadamente, é muito mais difícil você se recuperar dele, né? Então assim, né, uma pessoa que tem o PSD, né, pós-traumático disorder, estou tentando traduzir do inglês aqui, transtorno pós-traumático, obrigado. Exatamente, muita gente não consegue se recuperar e fica com um transtorno pós-traumático porque você está vivendo a tua vida e de repente alguém do nada deliberadamente exerce o mal contra você. Pode ser um sequestro, pode ser de guerra, enfim, qualquer coisa nesse sentido, tortura. Você se vê alvo do mal, certo? Literalmente, né? Ou do sadismo, alguém que... Então, como você se recupera, né? Como você não perde, né? Não fratura toda a tua psique, você não fica ou niilista, ou enfim. Então, tem toda essa brincadeira que eu quis investigar na história, e tem muita ação, tem gore, né? Porque daí eu falei, não, vou fazer um terror, não é um terror sobrenatural, é psicológico, eu falo no sentido, né, de tipo Silêncio dos Inocentes, né? Mas eu quis entrar nesse registro e daí... Quando você fala de psicopatia, você não está falando de terror, você está falando de coisa muito... Para mim é um terror, real, né? Porque existe, né? Essa questão do mal, né? Quer dizer, o terror sobrenatural é o mal idealizado e esse é o terror prático. Enfim. Você estudou psicopatas? Eu já tinha visto muita coisa, né? Eu não precisei fazer uma pesquisa assim, de literatura, nada disso, mas eu já tinha muito essa concepção do vilão, do que eu queria que ele fosse, né? Do que eu trago como discussão assim, ali, né? Mas enfim, daí como convenção, né? Daí tem gore, tem decapitação, mas com uma mensagem que eu acho que é muito bacana nesse sentido, né? Eu acho que
talvez o que não me agrade muito no terror hoje em dia é que ele tende ao niilismo, né? Eu acho que se eu vou gastar tempo produzindo alguma coisa, eu quero que ela tenha uma pulsão de vida e não de morte, né? A gente, né, vai para, enfim, falar de, né, Eros e Thanatos, né? Então eu prefiro deixar qualquer coisa que, mesmo que funcione nessa, que seja pesado, seja, né, que tenha, né, que pega pesado mesmo, quem lê vai ver, mas no final tem uma pulsão de vida, assim, né? Muita coisa para falar disso, eu gostaria de, depois numa outra ocasião, a gente compara aí, eu queria falar da Amy com a Starbucks, mas vamos para frente, nós estamos apertados aqui. O James Wan você já comentou, as outras áreas de conhecimento, né? Queria que você falasse, como é que você acha que está o mercado de quadrinhos no Brasil, ficção científica, e se você criaria uma space opera? Então, o mercado de quadrinhos está em ascensão ainda, né, por uma série de fatores, por não ter um grande número de autores produzindo quadrinhos hoje, porque você, de anos já para, né, muitos anos atrás já tinha excelentes profissionais desenhando para o mercado americano, para a Marvel, para a DC, mas não produzindo no Brasil necessariamente, né? E agora com os eventos cada vez mais no calendário, né, como o CCXP e outros eventos menores, está fomentando um público, né? Porque você precisa de público. E outra ferramenta muito importante foi os crowdfundings, né, que também possibilitaram muita gente estar publicando de uma forma independente, né? Que antigamente você precisava de uma editora, enfim, tem um custo, né, ligado a isso. Então, isso tem fomentado essa cultura do quadrinho de uma forma grande. Tudo bem que a gente está passando uma crise econômica, né, e na crise, por exemplo, semana passada acabou de fechar a Gibeteria, que era uma livraria de quadrinhos na Praça Benedito Calixto, já tradicional do circuito, infelizmente fechou por uma questão econômica. Então a gente sabe que ao mesmo tempo que está crescendo, ainda não é mainstream, né? Assim, volta e meia, quando chega, por exemplo, principalmente na CCXP, daí as emissoras vão lá, cobrem, mas ainda não é uma coisa que está tão presente na cultura. Inclusive eu, na minha pequena contribuição, tenho tentado divulgar mais, né, nos veículos tradicionais, vamos dizer assim, entrevistas na TV, sem falar de quadrinho, para ver se fomenta, né, para ver se as pessoas passam a ler mais. Enfim, eu estou fazendo a minha parte, né. Sobre a Space Opera, eu escrevi vou participar de uma coletânea, né, já está pronto, já vai sair acho que mês que vem, chamada Narrativas do Medo, né, é o segundo volume, que é uma compilação de histórias de terror, contos de terror, que aí tal, né, o curador, né, chama Victor Abdal, ele me convidou para o primeiro, eu falei, cara, eu não tenho nada pronto de terror. Daí ele fala, pô, no segundo, se quiser. Eu falei, tá, deixa eu pensar, e daí, claro que eu fiz uma distopia, né, eu falei, bom, deixa eu pegar as coisas que eu gosto. Então, eu estou me aproximando cada vez mais desse universo, vamos dizer assim, mais espacial, né? Então já é uma distopia, já é uma coisa meio próxima. A gente pode continuar seguindo você, que você continua na ficção, a gente vai encontrar. Sim, então é uma ficção científica, né? Só que ainda não é uma space opera, mas é uma ficção científica bem distópica mesmo, tipo Philip K. Dick, assim, e espero, vai sair comigo, eu estou bem feliz com o resultado, eu quero, de repente, um dia conseguir adaptar para quadrinho, de repente, né, tentar, mas vamos ver, eu preciso primeiro terminar o Aurora, que é uma trilogia, e daí eu de repente faço uma space opera aí para... Então, simples, né, são personagens simples, né, assim, no sentido, não são cultos, né, mas eles têm uma humanidade tão grande. Ele representa todos os eu acho que ele foi muito feliz, assim, o restaurante, esse everyday hero, né, vamos dizer assim, que eles falam nos Estados Unidos, né, é isso, um cara, um vagabundo, entre aspas, que consegue, por causa do amor, ele consegue
ficar de igual para igual com o campeão mundial, né? É um conto de fadas, basicamente, mas eu acho que tem uma coisa muito bacana ali, uma mensagem muito bacana. Um herói de quadrinhos. Um herói de quadrinhos Sem censura, pode falar. Bom, eu vendo meu peixe, eu gosto muito do Rafael, da Aurora, mas eu cresci, olha, na minha primeira infância foi muito Super-Homem, tanto que eu vi o filme do Richard Donner no cinema, foi muito impactante, assim, né, sair, enfim, então e depois um pouco mais para a adolescência virou o Batman, assim, né, junto, Batman um pouco com X-Men na época do Joe Byrne, toda aquela parte da Fênix Negra, eu ficava meio entre o Ciclope e o Wolverine, entre os dois, né, meio que então eu fico com o Rafael da Aurora. Vamos acompanhar, né? De repente vira filme também. Senão eu falo, Marvete, decenal, não, deixa, eu gosto dos dois, enfim. Um herói de verdade na sua vida. Um herói de verdade. Bom, meu pai, né? Que eu acho que a gente herda muito, né? Enfim, né? Claro que depende da experiência pessoal de cada um, mas muito disso que eu gosto até hoje, né? Quadrinho, por exemplo, meu pai que me ensinou, né? Ele gostava, ele me incentivou a desenhar, muitas coisas que eu vejo. Tem gente que até hoje encontra, de repente, uma festa e tal, e fala, pô, mas como sei lá, trabalha, não vou falar nenhuma profissão específica, né? Porque parece que não é nenhuma, mas assim, que a pessoa na verdade não está fazendo aquilo que ela gostaria ou que seria a vocação dela, né? E que de repente ela acabou cedendo ou pela família ou pela o que é mais seguro, e depois fala, poxa, eu queria ter sido, sei lá, jogador de futebol, eu queria ter sido músico, mas acabei fazendo tal coisa, né? E me perguntar como é viver fazendo isso que você faz, que parece, né? Ator parece que é brincadeira, né? Assim, de certa forma, mas também é trabalho, né? Enfim. Então, meu pai, ele nunca me podou nesse sentido, né? Contanto que eu fosse um aluno, né? Um mediano, que eu passasse de ano, então isso eu acho que muito bacana. Se realmente a gente imaginar que o Rafael é um escolhido, que você que criou o Rafael foi escolhido também, que mensagem você daria para a humanidade? Eu acho. Tá aqui. E a gente não sabe, independente de idade, você não sabe se daqui 15 minutos você foi embora. Eu acho assim, eu respeito a cosmologia de cada um, né? Como cada um vê a vida, o prisma, a lente que cada um coloca, né? Eu já passei por várias, né? Se é reducionista, se é materialista, enfim. Eu pego uma coisa bacana que é antiga, na verdade, que é o conceito do logos, né? Que nós somos seres racionais que pensamos e nos comunicamos por esse logos que na tradição cristã é o que nos torna a imagem e semelhança de Deus, né? O imago de Deus é nesse sentido do logos, né? Porque não é que Deus é igual no sentido de ter duas perninhas e dois bracinhos, mas é que é um ser pensante com uma consciência individual e que intencional, né? Que se expressa com uma intencionalidade com uma razão. Então, a razão que depois no iluminismo se separou dessa metafísica é uma coisa que sempre existiu, né? Desde todas as culturas, na verdade, né? Então, essa ideia do Cristo, né? Que é essa questão que nos identifica com Deus, que é essa manifestação do Logos, né? Que é da onde vem lógica, diálogo, todas essas palavras vêm dessa questão da lógica. Eu acho que é onde você encontra o teu propósito, né? Então, da mesma forma que você falou que, né, o Rafael foi criado por mim, eu acho que eu fui criado por um ser pensante que, né, eu não acho que é simplesmente matéria, né? Eu acho que a matéria é consequência de um pensamento, né? Eu acho que a construção, tudo que foi construído teve alguém que construiu, enfim. Então a gente pode se aprofundar. Eu acho que é isso, é que cada um
busque conhecer primeiro quem é esse criador, né? E qual que é o seu chamado, qual que é o seu propósito. Eu acredito que todo mundo, eu não acredito, né, nesse pensamento reducionista que na verdade leva ao niilismo, né? Porque você fica sem um sistema de valores e a vida não faz sentido, né? Então só leva a gente ao desespero, na verdade. Tanto que a sociedade hoje em dia, na Inglaterra, não sei se o pessoal sabe, mas mês passado eles criaram um ministério para a solidão, né? Porque o maior índice de mortalidade nos países desenvolvidos, mais do que violência, mais do que suicídio. Hoje em dia as pessoas estão se suicidando. E você se suicida por quê? Porque se a gente pensar a vida como uma narrativa, né? Você tira o propósito, você tira o sentido, né? Fica para quê, né? Você fica sem sentido, você não tem sistema de valor, né? Você não sai do negativo para o positivo, né? Idealmente qualquer história você sai do negativo você pode conseguir não chegar lá, mas o movimento de qualquer personagem é esse, né? Do estado de insatisfação em direção à satisfação. Agora, se você não tem um sistema de valor, né, de negativo e fica positivo, só na insatisfação, não existe nada, né? Então, e aí enfim, é o que o Nietzsche tinha interpretado de uma forma que as pessoas leem erroneamente, né, quando ele fala que depois do iluminismo nós matamos Deus. Exatamente, ele constata isso, ele não está falando assim, uhul, ele está falando que a gente abriu mão de uma metafísica e isso vai levar ao quê? Ao niilismo, né? Ele previu já o niilismo e ele fala, né, que isso ia precisar muito sangue, né? Quer dizer, de certa forma ele fala meio que da Primeira Guerra Mundial, já ele meio prevê. E depois o que a gente vive hoje, né, com esse pós-modernismo, no sentido dessa perda de valoração, né? Paulo, aconteceu alguma coisa aí, Paulo? Já ligo. É que tem uma brincadeira aqui que é legal. Sei que a gente está se estendendo, mas realmente o Felipe, ele é uma pessoa muito interessante, tem muita coisa interessante para dizer. Eu pesquisei coisas que talvez não tivessem te perguntado. Eu acho que você está em crescimento constante e a gente que é fã do teu trabalho vai continuar te acompanhando para se inspirar também, né? Acho que o conhecimento, a fé, o bom você viver, falou uma palavra que eu gosto muito, que é inspirar, né? Você vai pegar na etimologia dessa palavra, exatamente é isso, né? Você ser inspirado, né? Uma inspiração, né? Você pode ser inspirado positivamente ou negativamente, né? Então, o que você está se alimentando, né? O que está te inspirando, né? Eu acho legal que você percebe o teu papel, muita responsabilidade. Muita gente quer estar visível, mas não percebe a responsabilidade que tem até nesses suicídios, né? Eu acho que toda a obra artística a gente forma a cultura a partir de códigos, né? São códigos pequenos que vão formando, né, a tal da Gestalt, né? E depois a outra palavra, né, que é o Zeitgeist, que é o espírito dos tempos, né? Vamos dizer assim, que é esse grande consciente coletivo aí. Mas é isso, o que você contribui como, né, nessa esfera, né? Local e mundial, né? Porque as coisas vão tendo desdobramentos, né? Então eu acho que você tem que, como eu falo, né, essa coisa da pulsão da vida, né? Não que você não seja crítico, não que você não coloque, ou até trabalhe, né, em antítese, né? Por exemplo, esse roteiro que eu te falei, esse conto chama Non plus ultra, né? Ele se você ler, ele parece ser bleak, né? Que em inglês uma coisa sombria e tal, mas ele trabalha exatamente em antítese, assim. Ele traz uma visão para você fazer o contraponto e ver que tem uma outra possibilidade, assim, né? Vamos ver se eu consigo aqui. E aí, eu gostaria que você falasse de futuros. Sei que você tem um monte de coisa aí que você não pode falar, provavelmente. Tem alguns projetos, os que eu falei o outro dia, né? A peça que eu adaptei para o quadrinho, que deve sair agora no meio do ano. A continuação do Aurora, né? Que
para o ano que vem. Ou final, vamos ver, né? Eu prefiro Caramba! não criar expectativa. Mas enfim, o processo de produção de quadrinho é demorado, né? Enfim, é página por página. Então, já vira filme de uma vez, a gente já vê. Não, mas tem que virar quadrinho primeiro. Eu acho que cada formato é importante. Mas eu tenho 2 projetos de cinema também, que roteiros que eu escrevi, que finalmente estão bem encaminhados para acontecer, já aprovados no Ancine, tudo também fase de captação. E daí, enfim... Fala do teu curso. Tem uma coisa legal também, que eu fiz um curso convidado por uma plataforma digital chamada Savoir, né? Que é só de cursos ligados à cultura, né? Isso é uma novidade, gente, para quem gosta de escrever, para quem quer, como eu, começar uma produção, entender um pouco mais. Ele montou um curso bem bacana e para mim foi novidade, eu descobri agora, então eu quero que você divulgue. Então, o curso é isso, não necessariamente só para quem quer ser roteirista, né? Ou nem de roteirista ou só de cinema ou de TV, mas enfim, é sobre narrativa, né? Então, basicamente, sei lá, quase 30 anos de trabalho, né, de trabalho com narrativa, que eu sintetizei num curso. Ele tem mais de 8 horas, né, são 8 aulas, com exercícios práticos, com certificado, né, depois, né, de conclusão. Mas o interessante é isso, que eu peguei desde mitologia, psicologia, falo do Piaget, falo do Nietzsche, falo do Joseph Campbell, falo do Maqui, enfim, eu faço um apanhado que, de repente, como eu fui fazendo ao longo dos anos, né, de curso a curso, pouco a pouco, um caminho lento, né, de repente tem uma síntese assim, que, introdutória para as pessoas, que pode ser muito bacana, que provavelmente você não vai encontrar num livro só, né, como eu, Poética do Aristóteles, enfim, eu peguei. Acho que dá uma bibliografia aí, se eu fosse botar de 20 livros de repente, fora cursos. Então é um material que eu tenho bastante, não tenho problema em falar, em recomendar, né? Porque ele realmente, e o trabalho que o pessoal da Savoir também fez nos gráficos, né? Na parte visual, né? do curso, está bem bacana. Então recomendo também para quem se interessar. É uma brincadeirinha nossa. Essa tela, ela foi feita do Battlestar Galáctica Nova, e aí tem uma loira gostosa no meio. Eu botei você. Ela vira Silone ou não? Ela vira Silone ou não? Ela é Silone. Ela é Silone. Olha o spoiler. É muito legal. Não, nem spoiler, porque ela já chega destruindo todos os pioneiros humanos. Mas é uma personagem bem bacana. O que eu acho bacana de Galáctica, principalmente na Nova, é essa história de não importar o gênero, não importa ser homem ou ser mulher, não importa o papel que você tem naquele momento, naquele contexto. E uma coisa que é bacana que eu percebi também alguns vídeos falando, que em ficção científica também não importa a idade que você tem. Você é bem-vindo sempre, e a tua produção sempre será bem-vinda, desde a criança até o idoso, porque a ficção científica nos une, né? Sim. E aí vamos para os autógrafos. O Felipe está com os 2 livros aí à venda. Quem quiser continuar o papo aí mais, né, pessoalmente, as perguntas vou estar lá. Que o pessoal quer fazer, pode fazer pessoalmente lá. Ele está com os livros aí. Isso aí, pessoal. Obrigado. Muito obrigada Pela presença.